só quero dizer que o Centro Paula Souza tem uma tradição muito forte do trabalho com parceria. A gente acredita muito nesse trabalho, inclusive porque a gente consegue dar esse nível de atualidade quando a gente dialoga com o mercado, dialoga com instituições parceiras, e o British Council não é um parceiro novo, né? Ele é um parceiro de longa data, empreendemos muitas ações em comum, aí, coisas que nós construímos ao longo do tempo, propostas que se efetivaram para o benefício dos professores e dos alunos, e esse momento não seria diferente, né? Nós temos aí uma proposta bastante interessante que vocês vão acompanhar a partir dessa reunião, e a gente sempre faz um trabalho de sensibilização das unidades para que elas entendam as propostas e façam uma adesão ao convite dentro das possibilidades que cada uma tem para poder empreender as ações que serão propostas. Então, nós sempre trabalhamos com essa questão do convite, né? Porque ninguém é obrigado a fazer nenhum trabalho, mas nós temos esse momento de sensibilização justamente para que vocês entendam o potencial da parceria, das ações que serão aqui compartilhadas, e eu acho que, assim, tudo aquilo que a gente traz para as unidades, para essa conversa, para esse diálogo com as escolas, é algo que vem sendo conversado ao longo de muito tempo, né? É uma proposta que vai sendo lapidada, construída dentro da perspectiva do que pode ou não acontecer dentro das escolas. Então, aquilo que não pode acontecer, que não é viável, que não é possível, que não vai caber dentro da realidade das escolas, a gente já faz um alinhamento prévio com os parceiros, né? Para que fique sob medida para aquilo que a gente quer de resultados e que também a escola tem condições de fazer, né? Então, é só para dizer que esse trabalho todo não começou ontem, né? Não começou semana passada, já muitas reuniões atrás, né? A Beth tem feito uma costura muito interessante, né, com o British Council para a gente chegar hoje nesse momento em que a gente compartilha o resultado desse trabalho, de tantas reuniões, de tantos encontros, de tantas falas, para que hoje esse trabalho fosse compartilhado com vocês, a ponto de vocês terem informações suficientes para tomar uma decisão em relação à adesão a esse projeto. O que eu tenho para falar do projeto é que ele é extremamente interessante, ele desperta no aluno aquela aprendizagem significativa e possibilita para o professor que ele tenha metodologia de ensino por meio daquilo que está sendo proposto aqui do projeto, que logo mais vocês vão saber, uma estratégia, né, de trabalho para que os alunos consigam desenvolver suas competências e habilidades muito além daquilo que a gente oferece dentro dos nossos cursos, mas as possibilidades que esse projeto pode trazer para ampliar a capacidade profissional dos nossos jovens. Então, a gente está aqui muito feliz hoje, a gente tem um parceiro de peso, né? O British não é como eu disse, é um parceiro de longa data, mas todas as propostas que nós recebemos dessa parceria são sempre de um interesse muito grande que desperta nas nossas equipes, porque a gente entende que cada vez mais o nosso aluno precisa ter experiências para que a aprendizagem dele se efetive de forma significativa. Então, eu queria, assim, agradecer aqui a disponibilidade de vocês para esse encontro, né, para esse compartilhamento. Agradecer aqui a professora Beth, que fez toda essa costura, né, tão bem feita e tão gentil, sempre tão disponível, que é uma característica da professora Beth. Todo o grupo da supervisão, que é um parceiro de todas as horas, né? E, lógico, principalmente o British Council, que vem sempre, pensa no Centro Paula Souza com muito carinho, como um parceiro para efetivar ações que eles empreendem sempre com muita qualidade. Então, essas boas-vindas a todos, e eu sempre estou aqui à disposição de todas as escolas para o que vocês precisarem, e uma vez dentro desse projeto, tenho certeza que vai ser sucesso, porque as nossas escolas abraçam as coisas para o sucesso.
Então, a gente já tem essa característica dentro do Centro Paula Souza, e eu tenho certeza que essa é mais uma iniciativa que a gente vai comemorar muito em breve os bons resultados que acontecerão a partir dela. Então, muito obrigado, Beth, obrigado a Mineres, obrigado a todos. Muito bem, obrigada, Lucília. A Lucília já trouxe em linhas gerais, né, enquanto CETEC, a importância dessa nossa parceria com o Bridges, né, como ela falou. Eu até recordei na última reunião com as meninas que eu já pude participar até de um trabalho em conjunto lá em 2011, né, em Londres, relacionado a essa parceria do Centro Paula Souza, que trouxe muitos frutos para nós, né, e tem trazido até os dias de hoje. Entendo que é de suma importância o projeto para as escolas, ele está totalmente articulado à linha de trabalho do Paula Souza, por trabalhar por projetos, por estimular essa contextualização dos saberes, por trabalhar com ideação, né, de ideias, com proposta de soluções, e por ter um vínculo relacionado também às ODSs, da questão da sustentabilidade, da questão social envolvida. Vocês vão verificar que isso tem um peso importante e significativo, né? E a questão é óbvio, né, que é um dos carros-chefes aí do pensamento, né, computacional, como isso tem uma interlocução e quais competências, né, nós podemos aí construir e aprimorar essa construção por meio dessa nossa parceria. Então, em nome da supervisão, eu também agradeço, conte com nossa equipe, né? Quando a Beth falou para nós, vamos lá, falei, não, fique tranquila, nós estamos em parceria com vocês para que os alunos tenham aí o melhor processo de aprendizagem, tá? Contem conosco e passo para a Beth, para a Juliana, para que a gente inicie a nossa pauta de hoje. Obrigada e sucesso a todos. Acho que a professora Lucília já falou o que tinha que ser falado de abertura em relação à CETEC. Queria agradecer a parceria também e a participação dos diretores que brilharam muito na FETEPS também. Estão aqui de volta conosco, sempre abraçando os projetos do Centro Paula Souza. Agradecer muito. E já passar a palavra para a Juliana, que vai com certeza esclarecer todo o projeto, dizer que a gente tem que olhar isso como uma forma de reconhecimento do trabalho dos alunos e reconhecimento do trabalho dos professores, que já têm projeto em andamento, ou aqueles que precisam de algum estímulo para desenvolver um projeto mais ativo com os alunos, de resolver algum problema, de trazer alguma ideia inovadora. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada pela presença de todos. Juliana. Bom dia a todas e a todos. Vocês me ouvem bem? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação só para facilitar e vocês poderem seguir visualmente também. Sim, Ju, dá para ouvir bem, sim. Maravilha. Vocês enxergam minha tela? Sim. Então, para começar, quero apresentar a Alessandra. Me apresentar primeiro, né? Eu sou Juliana Peixoto. Sou gerente desse projeto no British Council. A gente prefere sempre usar o termo Conselho Britânico, porque eu acho mais fácil de falar, e é o termo que a gente usa em português, então vocês podem usar qualquer um dos dois. E eu vou convidar a Lê para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho no Conselho Britânico, e aí logo a gente já entra no projeto especificamente. Obrigada, Juliana. Bom dia a todas as diretoras e diretores do Centro Paula Souza que estão com a gente hoje. Eu fico muito, muito feliz toda vez que a gente tem a oportunidade de estar com a equipe de gestão escolar. Eu sou Alessandra Moura, sou gerente sênior no Conselho Britânico da área de educação básica e ensino de língua inglesa. O Conselho Britânico, para explicar, aliás, antes disso, eu vejo que muitos estão com a câmera fechada. Fiquem à vontade para abrir, mas também manter a câmera fechada, tranquilo. Eu só vou aproveitar para fazer uma audiodescrição que pode ajudar vocês, tá? Então, eu sou uma mulher de cabelos castanhos, olhos castanhos, minha pele é branca, mais clara, tá? E hoje eu estou usando uma blusa colorida, tem um fundo azul atrás de mim, tá?
Eu mesma gosto muito de ouvir reuniões como essas, com o vídeo fechado, e isso me ajuda a me concentrar, então, e me ajuda também quando tem essa audiodescrição, por isso que eu estou fazendo questão para apoiar, enfim, quem prefere essa visualização, essa audição, né, no caso. Bom, o Conselho Britânico é a agência de cooperação internacional do Reino Unido. Tá? A gente foca em relações culturais e educacionais no mundo todo. Estamos presentes fisicamente em mais de 100 países, mas a gente atua em mais de 200 países. E este ano o Conselho Britânico vai completar 90 anos. No Brasil, a gente já está presente há 80, né? Então, é uma organização, apesar de ser uma organização internacional, é uma organização que está presente no Brasil e a gente conhece e reconhece o privilégio que é trabalhar com a educação pública no Brasil há tantos anos. Eu, pessoalmente, sou uma grande entusiasta de trabalhar com redes públicas de educação, tenho uma longa trajetória nisso e poucos eventos me impactaram, como foi ano passado visitar a FETESP, e poder ver os projetos das escolas do Centro Paula Souza acontecendo. Realmente, enfim, a visão de Brasil, de mundo, de potencialidade da educação pública é um outro capítulo depois dessa experiência. Então, eu queria começar reconhecendo esse valor nesse grupo e dizendo compartilhando o quanto eu me sinto privilegiada de estar podendo estar presente nessa sexta-feira e começar meu dia com essa reunião. Bom, dito isso, vou passar a palavra para a Juliana, que é a gerente desse projeto, e eu fico aqui presente, à disposição, trabalho muito próximo à professora Elizabeth, que lidera esse projeto. Na verdade, mais que isso, lidera a parceria do Conselho Britânico, não só nesse projeto, mas em outras frentes. Então, temos muito mais a fazer daqui para frente, juntas, e fico à disposição também. Muito obrigada pela escuta. Vou fazer só minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos castanhos, eu estou usando uma blusa amarela, que é uma das cores que eu mais gosto. E no meu fundo de tela eu tenho um fundo comemorativo dos 90 anos do Conselho Britânico. Vou começar agora, então, a falar do Learning Sectors. Ele é um projeto do Conselho Britânico com apoio da Fórmula 1. É um projeto que acontece no Brasil e acontece também em outros 4 países no mundo, como África do Sul, Colômbia. Aqui vocês estão vendo uma foto do pessoal que foi o ano passado. Tiveram alguns alunos e alunas do Centro Paula Souza que foram no Grand Prix do ano passado, né, no Grande Prêmio de Fórmula 1, nos bastidores, porque a gente fez uma fase de ideação para entender como é que a gente faria esse projeto. É a primeira edição, né, do Learning Sectors, e aí a gente queria ouvir, experienciar para fazer. Então, isso que eu vou apresentar para vocês é fruto de uma construção muito coletiva da qual o Centro Paula Souza faz parte. É um programa educacional que une o que a gente chama de áreas STEM, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ao mundo da Fórmula 1, e é voltado para professores e estudantes de ensino médio. A gente tem como objetivo nesse projeto desenvolver pensamento crítico, que está muito ligado à habilidade de resolução de problemas, ter experiência mão na massa, ou seja, a ideia não é só pensar, fazer a ideação, como a gente fez no GP, mas, a partir disso, criar soluções para a comunidade escolar. Soluções voltadas principalmente à acessibilidade e sustentabilidade. Esses temas não foram escolhidos por nós, foram escolhidos pelo grupo que foi para o GP o ano passado. São temas muito importantes tanto para a Fórmula 1 quanto para o Conselho Britânico, mas quem escolheu de fato foram os estudantes e as estudantes que foram experienciar lá no GP e acharam que esses temas fazem muito sentido. A gente quer potencializar talento, ou seja, abrir portas para as novas carreiras, né, para novas carreiras, principalmente em STEM. Quando a gente fala de talento, aqui a gente não está falando de...
aqueles ou aquelas estudantes que têm mais habilidade. A gente está falando de todas as pessoas poderem ser despertadas para o que as carreiras nessas áreas podem trazer, né? Eu posso dar um exemplo meu, esse projeto para mim mora muito no coração, porque eu aprendi a programar e a codar sozinha quando eu tinha uns 17 anos. Na época não existia Google, então foi no papel mesmo, procurando livro e tal, por uma necessidade real. Eu precisava desenvolver um cadastro para um congresso que a gente estava fazendo. E eu, mesmo codando, enfim, nunca achei que eu poderia seguir uma área numa carreira mais científica. E aí, recentemente, eu fui contemplada com uma bolsa do governo inglês para estudar na Inglaterra, e é ali que eu falei, poxa, de fato eu tenho essa capacidade como qualquer pessoa tem, eu só não tinha despertado, não tinha me apropriado disso, e a partir disso eu fui cada vez mais entrando nesse ambiente. Então, quando a gente fala de talento, a gente está falando disso. E a gente quer principalmente incentivar mulheres e meninas a se envolverem em carreiras nessas áreas, porque a gente tem uma diferença, né, percentual muito grande entre o número de homens que vão para essas áreas ou que lideram equipes nessas áreas e o número de mulheres. Se eu não me engano, no Brasil, a gente tem apenas 30% de mulheres estudando nessas áreas na universidade. Como é que funciona, né? O projeto ele é feito, é um desafio de código e pensamento computacional. E o que a gente chama de código não é necessariamente escrever código ou saber programar. Código para a gente é um jeito, junto com o pensamento computacional, é como a gente olha para problemas e desafios e como a gente pensa soluções que sejam aplicáveis na prática com os recursos que são disponíveis na comunidade. É disso que a gente está falando. Para participar, são equipes que vão participar, as equipes são formadas por um professor ou professora líder. Cada professor ou professora líder pode liderar 3 equipes. Além desse professor ou professora líder, a gente tem 3 estudantes de ensino médio, né? Não tem restrição de idade, então, sendo vinculado ao ensino médio, tendo em uma das séries, pode participar. Cada estudante pode participar de uma equipe. Então, a gente tem 4 pessoas por equipe obrigatoriamente, e aí tem uma 5ª pessoa opcional, que a gente chama de educador ou educadora co-líder, que também precisa ser professor ou professora do ensino médio, e pode participar de uma equipe. Gente, eu vou falando, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever no chat, por favor, por enquanto, ou levantar a mão, e aí no final eu vou respondendo, tá? Como é que funciona? A gente tem um desafio que vai de abril até junho, com a premiação em novembro. Em abril, a gente tem as inscrições, que vão até dia 12 de abril. As inscrições são online, depois eu vou passar os links para vocês. E também a gente está desenvolvendo, até a sugestão da Beth, um tutorial em vídeo para vocês poderem ver melhor como fazer a inscrição no formulário online, para facilitar isso. Até segunda-feira a gente vai mandar para a Beth, aí ela distribui para vocês. As inscrições então vão até dia 12, mas no dia 5 de abril a gente tem a primeira oficina da etapa 1. A etapa 1 é uma etapa que é focada em ideação, eu já vou explicar o que é isso. E aí a gente tem essa primeira oficina que é online, focada e direcionada para os professores e professoras líderes. Essa oficina acontece num sábado, né? No dia 5, da 1 às 3. A participação não é obrigatória, porque a gente sabe que muita gente pode não ter agenda, mas a gente vai gravar essa oficina e depois vai enviar para os professores e professoras líderes. A gente pede muito que participe, sugere que participe, porque é uma oficina interativa, então quem estiver ali vai poder conversar, tirar dúvida, trazer ideias, poder participar mais ativamente. As pessoas que se inscreverem depois da oficina também recebem o vídeo. Essa oficina, ela pode ser, mesmo que você não tenha se inscrito, ou o professor não tenha se inscrito, esteja na dúvida se quer participar ou não, vocês podem falar para os professores ou professores enviarem um e-mail para a gente, pedindo para participar da oficina, porque daí pode ser que durante a oficina a pessoa consiga decidir se quer participar ou não como equipe. Depois, a gente tem uma oficina também online de Tira Dúvidas, no dia 24, uma quinta-feira, das 5 às 6h30 da tarde, porque qualquer ideia, né? Fez a oficina inicial, aí vai com as equipes para poder desenvolver essa etapa. Tem dúvida, já traz as dúvidas nessa oficina online.
E aí, no dia 27 de abril, tem a primeira entrega do desafio, que é a entrega do plano estratégico. Também já vou explicar isso melhor. Quem entrega, né, as equipes que entregam o plano estratégico com completude, né, já estão automaticamente inscritas na etapa 2. A etapa 2 é uma etapa de prototipagem, ou seja, na etapa 1 a gente vai identificar desafios, pensar soluções, escolher um desafio, escolher uma solução. E aí, na etapa 2, a gente vai fazer isso acontecer, vai criar um protótipo dessa solução que a gente imaginou que pode funcionar para esse problema que a equipe identificou. No dia 3 de maio, também um sábado, da 1 às 3, acontece a primeira oficina, né, dessa etapa, oficina online, que vai falar sobre prototipagem, vai contar algumas ferramentas e metodologias que podem ser usadas para poder seguir nessa etapa. Sempre que eu falo de ferramenta, eu estou falando de coisas tanto que são digitais quanto não digitais, e que são gratuitas e são disponíveis para serem usadas. Aí também desenvolve esse protótipo e a gente tem um tira-dúvidas no dia 22 de maio, uma quinta-feira, das 5 às 6h30. E no dia 26 é a entrega do protótipo. Eu vou entrar mais em detalhes nessas entregas, tá? Só estou dando um panorama geral. E aí, no dia 7 de junho, a gente tem uma final que é online. Entre o dia 26 e o dia, acho que é 28 ou 30 de maio, a gente vai avaliar os projetos, analisar de acordo com alguns critérios que eu vou apresentar, e a gente vai selecionar alguns projetos que vão fazer parte dessa final online. Esses projetos, essas equipes, vão passar por um treinamento, na verdade, por uma mentoria sobre pitch, porque a ideia é que nessa final online a equipe apresente o projeto. O pitch é um discurso rápido de 3 minutos, onde você pode apresentar o seu projeto para poder convencer a banca avaliadora de qual seu projeto é bacana. E nessa final online também a banca vai poder fazer algumas perguntas para tirar dúvidas sobre o projeto e sobre a solução que foi proposta. A equipe vencedora ganha uma experiência no Grande Prêmio do Brasil aqui, que acontece em novembro, nos bastidores do Grande Prêmio, uma experiência imersiva de visita, como foi feito ano passado. E posso dizer, pelo que eu não estava no passado, mas de todo mundo que falou comigo, é uma experiência muito única, muito específica. Acho que a Beth quer trazer alguma coisa. Não foi sem querer, Ju. Eu ia dar parabéns pela fala do Grand Prix. Muito bom, obrigada. Bom, então, em linhas gerais é isso. Agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente para vocês, tá? Gente, eu tenho uma característica que é ou eu falo muito rápido ou muito baixo. Se isso estiver acontecendo, pode me avisar que eu mudo, tá? Não, Então, tá primeira ótimo, coisa. Ju. Tá bom, obrigada. Primeira coisa é professor líder inscrever a equipe, todas as pessoas da equipe, tá? Só a gente, no fundo, o nosso contato vai ser direto com os professores e professoras líderes. Depois eu coloco o link para vocês no chat. Cada professor ou professora pode liderar até 3 equipes. E a gente não tem uma restrição de número de equipes por unidade, né? Então, por unidade de ensino. Então, cada unidade de ensino pode ter quantas equipes quiser. A gente tem só essa restrição por professor ou professora. Aí a gente vem para a etapa 1, que é a modelagem de soluções, que é isso, né? A gente vai identificar um problema real da comunidade escolar, ligado à acessibilidade ou à sustentabilidade, ou as duas coisas, que pode acontecer. Tem essas 2 oficinas online, as equipes que fazem a entrega completa já estão automaticamente inscritas na etapa 2. E durante todo o processo, a gente tem uma certificação, tanto para professores e professoras, quanto para estudantes, alinhada à BNCC. Então, a equipe que completar, fizer a etapa 1 inteira, entregar o relatório que precisa ser entregue, ela tem uma certificação de 15 horas. No total, a gente tem uma certificação de 50 horas. O que é a entrega dessa etapa? É um relatório em PDF, tem um formato, tem um documento que explica isso.
contando para a gente como é que foi essa etapa, o que foi feito nessa etapa, como é que os estudantes, né, como é que a equipe foi atrás na comunidade para entender que problemas ou que necessidades e desafios existem. A ideia é que todo o processo seja participativo, tanto a equipe toda participe, quanto a equipe converse com a comunidade. É uma ideia muito de ir no real, ali no mundo real, entender o que acontece para depois pensar o que é desafio, etc. e tal, não é? Ah, eu acho que tem desafio, eu vou conferir lá se tem. A ideia é o contrário. Nesse caso, vale dizer também que projetos que já estejam em andamento podem ser utilizados, né? O desafio pode ser utilizado para trabalhar projetos que já estejam em andamento, de repente, nas unidades de ensino. E a entrega é esse relatório contando o que foi feito, que solução, que desafio ou necessidade da comunidade escolar foi escolhida, e como e por quê, e que solução a equipe entende que seria muito adequada para impactar positivamente essa necessidade ou esse desafio. Aí a gente vai para a etapa 2, que é a etapa, então, legal, né? Achamos que essa solução é bacana, então vamos criar um protótipo dessa solução e vamos testar para ver se de fato responde às necessidades que a gente encontrou lá quando a gente conversou com a comunidade. Esse protótipo ele pode ser digital ou não, a gente está chamando de plugado ou desplugado, ou seja, pode usar tecnologias digitais, pode usar programação, pode usar código, também pode usar papel, caneta, cola e tesoura. Por exemplo, imagina que eu, né, entendo que ali na comunidade, a comunidade me conta que uma ponte num determinado local da unidade de ensino faria muita diferença para a acessibilidade das pessoas cadeirantes que frequentam essa unidade. Então, o meu protótipo vai ser essa ponte. Ponte é tecnologia, ela só não usa necessariamente tecnologia digital, pode usar até para desenhar, enfim, mas não precisa. Eu posso pegar materiais descartáveis da escola, da unidade de ensino, e criar um protótipo dessa ponte. E aí, qual que é a ideia? Ou eu posso desenvolver um app, por exemplo, para auxiliar estudantes com alguma deficiência auditiva, visual, a entenderem melhor as imagens dos livros de biologia. E aí, eu posso desenhar esse app, pensar nessa solução, mas não tem ninguém na equipe que sabe programar ou sabe fazer um app. Eu posso tanto pedir ajuda para alguém que saiba, quanto pegar um papel, uma caneta, desenhar como seriam as telas desse app, e isso é um protótipo desse app, tá? E aí a fase 2 dessa etapa é exatamente você, legal, né? Desenvolvi esse protótipo, agora eu vou testar com as pessoas que usariam esse app, por exemplo, ou que usariam essa ponte. Vou conversar com elas, entender o que faz sentido, o que não faz. E aí acaba aqui, existe a entrega de um relatório dessa etapa também, e junto com esse relatório a gente vai pedir um vídeo de 1,5 minutos, mais ou menos, mostrando como esse protótipo foi testado junto às pessoas que vão se beneficiar com a solução que a gente pensou. Depois, essa etapa tem uma certificação de 25 horas, se ela for feita, né, toda, do começo ao fim. Todas as equipes que fazem a entrega completa dessa etapa têm os projetos validados, e aí eles vão ser avaliados para serem selecionados e irem para a etapa 3, que aí é a apresentação final online. Deixa eu só completar meu raciocínio, eu já abro aqui. E na avaliação online, a gente vai ter uma banca avaliadora com pessoas do Conselho Britânico, pessoas do Centro Paulo Souza, pessoas da Fórmula 1 e algumas outras pessoas que são especialistas nessas áreas de pensamento computacional para avaliar. Ale, por favor. Ju, não só rapidinho, pedindo para esclarecer sobre a certificação. Essa certificação é para os estudantes, para os professores, líderes ou para ambos? É para ambos. Essa é a ideia. As equipes participam da etapa 3 têm uma certificação de 10 horas, então as equipes que participam de tudo têm uma certificação total de 50 horas. E aí a última fase é o prêmio, a premiação, que é essa experiência nos bastidores do GP de Fórmula 1 aqui em novembro. Aqui porque eu estou em São Paulo, tá, gente? Em novembro.
Beth, quer trazer? Eu vi que você levantou a mão aqui. Sim, eu queria só salientar, você falou isso, Ju, mas assim, só para deixar bem claro, tá? Isso não é para professor da área de informática, para professor de inglês, porque é British Council, gente. São professores da educação básica, que dão aula na educação básica, tá? E eu queria salientar que já tem muitas unidades com projetos acontecendo. A gente sabe disso. Eu trabalho numa equipe maravilhosa na CETEC, com professores de várias unidades. Eu conheço o professor Davi, que é da unidade de Tatuí, professores de GTECs até mais distantes. E eu queria dizer que vocês já têm muita coisa legal acontecendo na escola. Eu acho que a gente poderia abraçar esse momento para o professor e para os alunos terem um reconhecimento desse trabalho. Então, já tem muita coisa acontecendo, tem professor que está pensando já na FETEPS, tem professor que já está pensando no TCC, mas não precisa se limitar a isso. A gente tem as disciplinas de laboratório de criatividade, disciplinas de investigação científica, nós já temos muitos grupos desenvolvendo coisas legais nas unidades. Então, eu acho que principalmente essas equipes, o diretor, ninguém melhor para conhecer a sua unidade do que o diretor. Por isso que a gente pediu essa reunião com vocês. Vocês são a primeira porta de entrada na unidade de vocês. Vocês conhecem a sua unidade como ninguém. Então, vocês devem saber os professores que vão se sentir engajados e que vão abraçar essa ideia. Era só isso, Ju. Excelente, Beth, obrigada. Só para trazer um exemplo, né, de serem professores e professoras de qualquer área do conhecimento, a gente tem equipe que é liderada por uma professora de literatura, por exemplo. Estou super curiosa para ver o projeto que vai sair. E aí, quando eu falo da avaliação dos projetos, voltando aqui, a gente tem alguns critérios, são 5. Então, um é equidade, diversidade e inclusão, que avalia como o projeto promove a inclusão e a equidade dentro da comunidade escolar, e isso a gente fala tanto para a comunidade quanto para a própria equipe, né? Quais são os papéis desenvolvidos pelas pessoas da equipe? Todo mundo sempre desenvolve o mesmo papel, tem troca de papel, como é que isso se dá bem dentro da própria equipe? Originalidade e criatividade, viabilidade, a qualidade do protótipo e impacto social. Uma observação, quando a gente fala de qualidade do protótipo, a gente não está falando de ser um protótipo super hiper, né? Eu lembro que teve um professor que perguntou sobre o uso de impressora 3D, por exemplo. Pode usar, não tem, você pode usar o material que for viável, mas assim, o fato de ter sido feito numa impressora 3D ou ter sido feito com material descartável não faz diferença nesse critério. O que faz diferença é clareza, funcionalidade e os testes que foram realizados, tá? Então, esses critérios são os que vão ser usados, eles têm pesos, isso está tudo no regulamento, depois vocês também podem conferir. E que a gente entende como alguns benefícios que vale a pena destacar aqui para vocês. Inovação, né? A ideia é que a gente tenha aulas e oficinas sobre STEM, sempre práticas, sobre STEM, pensamento computacional e prototipagem, e a ideia é que sejam metodologias e ferramentas que vão ser tratadas ali nessas oficinas, que podem ser usadas tanto no desafio, quanto em outros momentos de atividade de ensino-aprendizagem. A certificação, né, alinhada com a BNCC, e vai dizer que além das oficinas, a gente vai ter suporte técnico online o tempo todo. Existe um e-mail que eu passo aqui, também vai estar escrito, que as pessoas podem escrever tirando dúvida, perguntando o que pode ser feito, o que não pode, enfim. Então, a ideia é que a gente possa fazer um apoio online o tempo todo durante o desafio. Sobre dúvidas, eu gosto sempre de ressaltar que dúvidas são dúvidas e ponto, a gente não precisa qualificar dúvida certa, dúvida errada, dúvida importante, dúvida besta. Dúvida é dúvida, então teve dúvida é só escrever. Normalmente em 48 horas a gente responde. Aqui vocês podem ver uma foto onde vocês vão reconhecer uma pessoa que está aqui na nossa reunião hoje, essa foto maravilhosa. Eu trouxe aqui a lista dos documentos importantes, eu vou passar esses links no chat daqui a pouco. Então, a gente tem o regulamento, que é o que, né, mostra
as linhas gerais e específicas de como esse desafio acontece, o detalhamento da etapa 1, onde a gente conta mais sobre o que é a ideação, ferramentas que a gente aconselha não, mas que a gente mostra como que podem ser usadas e como. Depois o detalhamento da etapa 2 e perguntas e respostas, porque vocês vão ver que o regulamento, muitas vezes, por conta da natureza dele, ele é mais detalhado, ele às vezes um pouco mais burocrático, cheio de palavras diferentes, enfim. E aí o perguntas e respostas é como se a gente tivesse pego o regulamento e deixado ele de um jeito mais direto, mais fácil de ler, tá? Por fim, eu queria pedir para a Lê falar um pouquinho de um outro projeto que o Conselho Britânico tem e que é focado em lideranças de gestão escolar, que é independente do Learning Sectors, mas que a gente queria aproveitar para trazer para vocês, porque vocês podem acessar, enfim, mas a Ale fala melhor. Antes disso, só queria checar se alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei até agora. Ju, sim, tem uma dúvida que surgiu, eu já respondi pelo chat, mas acho que vale a pena mencionar sobre a elegibilidade de qualquer professor, professora que ensine para o ensino médio, independente de ser BNCC ou de um currículo técnico. Perfeito. Professores e professoras que ensinem para o ensino médico, independente de tudo isso, são elegíveis. Podem escrever equipes ou podem participar como co-líderes. Posso complementar, Ju? Por favor. Só trazendo aqui para a nossa realidade, para ficar bem claro. Quem não pode participar? Quem não pode é o professor do modular com os alunos do modular. Não pode. Modular não é o perfil do projeto. O perfil é educação básica. O professor tem uma disciplina da parte técnica numa turma de MTech, mas a turma é MTech, a turma é uma turma de educação básica. Então não tem problema. O que não pode é modular. Perfeito, Beth, obrigada. Então, eu vou passar para a Lê. Se surgir mais alguma dúvida, a gente pode colocar no chat, que agora eu consigo acompanhar com mais calma. Tá bom. Obrigada, Juliana. Bom, diretoras e diretores, nós temos, eu mencionei sobre a experiência, né, que a gente tem no Brasil, histórico no Brasil, e um programa que pode ser do interesse de vocês diretamente, que não está conectado com o Learning Sectors, é o curso de formação continuada que está no AVAMEC, sobre liderança escolar. Ele é composto de 12 módulos, acho que são 200 horas a aula no total, todos os módulos. Tem módulos bastante interessantes, não está focado tanto na parte de gestão mais administrativa, mas sim na parte de liderança. É um conteúdo muito acessado, porque ele é inspirado no modelo britânico de formação de líderes escolares. E é isso, e a gente fica à disposição caso alguém se interesse, queira fazer contato, tirar alguma dúvida, mas enfim, é um curso que é uma parceria que nós temos com o Ministério da Educação e ele é certificado pelo próprio Ministério da Educação. Obrigada, Lê. Nesse QR Code, vocês, quem conseguir, pode acessar o link direto desse curso, mas a gente também coloca aqui para vocês. Bom, em linhas gerais, era isso mesmo que a gente queria trazer para vocês. De novo, quero dizer que, podendo, vale muito a pena falar para os professores e para as professoras participarem. Eu sou realmente entusiasta desse projeto e sou entusiasta da gente levar cada vez mais pensamento computacional para os nossos espaços de ensino-aprendizagem, tanto para a gente, enquanto professores e professoras, quanto para os estudantes e para as estudantes. E é isso, agora esse é o e-mail, né, acelerando@britishcouncil.org, e eu também vou escrever esse e-mail e esses links aqui no nosso chat. Muitíssimo obrigada e fico à disposição para dúvidas, e também à disposição caso vocês queiram marcar reuniões com os professores e professoras da unidade de ensino para tirar dúvidas, para falar, minha agenda é aberta para isso também. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. O British Council está super se disponibilizando. Então, quem quiser fazer uma reunião
com a Juliana para tirar uma dúvida específica, pode fazer. A ETEC, uma unidade perguntou aqui, Juliana, se tem um tema central. Se tem um tema central a proposta do projeto. O que eu entendi é que esse projeto precisa resolver algum problema da comunidade, precisa resolver um problema social, alguma questão ele precisa resolver, correto? Isso, e focar uma questão que esteja relacionada com sustentabilidade ou acessibilidade. Responde a pergunta? Entendo que responde sim. O contato está aqui no chat, professora Silvia. Eu vou colar de novo no chat, porque copiar é melhor do que você ver do slide, mas está aqui. As meninas colocaram aqui o contato. Vamos pensar num canal direto com esses diretores. Amineres, se algum diretor apresentar dúvida, alguma coisa, pode passar o meu WhatsApp e eu tento fazer essa ponte, tá? Sim, ou aqui pelo Teams também, né? Que é Elizabeth.caldeirão. Caldeirão, @CPS. Mas se quiser passar, pode passar. Combinado. Pode ter um co-líder, isso é uma pergunta importante, já foi respondida aqui pela Alessandra, mas tem 2 professores muito engajados, pode ter um líder e um co-líder, mas não pode passar disso, tá? E quem tiver mais dúvidas, manifeste-se, meu e-mail tá aqui, a Renata acabou de colocar, pode entrar em contato comigo. Se eu puder resolver a dúvida, eu resolvo. Se eu não puder, eu vou fazer essa ponte com o British Council, a Juliana já está se disponibilizando. E um professor pode orientar até 3 equipes. Aqui perguntando direção da ETEC Frei Arnaldo Maria de... E Beth, só fazendo um complemento, pode orientar, né, 1, 2 ou 3 equipes, e pode orientar 3 equipes e ser co-líder de uma outra equipe. Mas sim. aí co-líder só uma vez. Tá? Itaporanga, desculpa, professor. A gente tem tanto município, né? Itatiba, Itaporanga, perdão. Mas sim. Gente, muito obrigada pela participação. Queria perguntar se a Amineres quer dar um fechamento, a professora Lucília. De nossa parte, Beth, agradeço, né, o conselho, né, os representantes por estarem conosco, você pela iniciativa do projeto, a Lucília por sempre, né, apoiar as ideias das unidades e pela supervisão, nós seguimos aqui à disposição, estaremos juntos fomentando a participação do número maior de alunos, de docentes envolvidos, tá? Agradeço todas as equipes e diretores que participaram. Acho que a gente pode enviar um e-mail agora de encerramento com os slides, o regulamento e a gravação, para ficar tudo num e-mail só. Vocês estão aqui preocupadíssimos com a gravação e com os slides, eu acho que isso já... Eu queria, Beth, só concluir um pensamento, que eu acho que já foi falado da FETEPS, né? Então, normalmente, quando a gente tem uma parceria que nos deixa abertos para trazer os projetos que a própria escola faz, e eu acho que você foi muito feliz no seu resgate da informação relacionada à FETEPS, a gente não quer dar trabalho para a escola, a gente quer dar oportunidade para a escola aproveite o que ela já faz, porque essa já é uma realidade das nossas escolas. As nossas escolas são muito criativas, desenvolvem projetos o tempo todo, quer seja para o TCC, quer seja para atender uma necessidade de desenvolvimento de competências de algum componente curricular. Então, isso é o cotidiano da escola. Então, é aproveitar toda essa massa de produtos criativos que acontece na escola, e essa é, sim, uma oportunidade de abrir as boas ideias que a escola tem para o público, né? Para esse parceiro que pode viabilizar não só a premiação, mas a certificação e uma experiência, mais uma camada de aprendizagem a partir da experiência dentro desse projeto. Então, é para aproveitar o que vocês já fazem, não é para dar trabalho para a escola, mas realmente ofertar oportunidades que vocês vão, inclusive, lapidando e aperfeiçoando as ideias com todo esse apoio dessa equipe incrível que vocês vão ter, né, participando desse projeto, e criar um processo de maturação
do projeto, inclusive para depois postar na FETEPS. Então, assim, um produto não invalida o outro, na verdade, eles se somam para que os alunos tenham mais oportunidades de mostrar como talentosos eles são. Então, eu quero que todos possam aproveitar essa oportunidade, que vocês consigam trazer os alunos, os professores, para mais esse momento de crescimento. Queria, de novo, agradecer a parceria de todos, agradecer a Beth e, principalmente, o British por tudo aquilo que a gente tem conversado e construído aí ao longo do tempo. Beth, se a gente tiver tempo, tem uma pergunta que eu não tenho certeza da resposta, mas me parece que está ok, que você tem alguma de turmas intercomplementares? Eu não entendi o que o professor quis dizer com turmas intercomplementares, É mas assim, Beth, nós temos uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação, né? Onde os nossos alunos de TEC, eles cumprem na SEDUC, né? Nós ministramos os componentes da formação profissional e a SEDUC, os componentes da Base Nacional Comum Curricular. São turmas nossas que acontecem na Secretaria de Educação e temos a responsabilidade dos componentes da formação técnica, mas são currículos de MTEC, são currículos de ensino médio, tá? Mas são professores da área técnica, entendeu? Que tem atribuição para essas turmas. Na verdade, o que a gente pode verificar é que, como esse projeto voltado aos professores da Base Nacional Comum, eu entendo que a gente pode ter algum tipo de impedimento, porque nós não poderíamos mobilizar o professor da Base Nacional Comum da SEDUC. Né? Nessa parceria, seriam os professores da Base Nacional Comum do Centro Paula Souza. Lu, a gente abriu, os professores têm que estar ministrando para turmas da educação básica, não precisa ser professor da Base Nacional Comum. Ah, tá bom, então o professor do técnico também pode. Pode. Então eu acho que pode, trabalhar, gente, porque eles são nossos alunos, entendeu? Apenas estão alocados no outro prédio e sobre uma parceria. Acho que ficaria até ruim se a gente não deixasse eles participarem. É que assim, o problema todo, Mineres, era se fosse exclusivamente o da professor BNCC. da Base Nacional Comum, que eu não posso mobilizar o professor que está em outro regime de contrato. Mas se pode ser do técnico, óbvio, não é pelo aluno, é pelo professor. Sim, gente, quanto mais, melhor. Sim, não, tá quanto ótimo. mais, melhor. A gente tá aquela restrição que eu falei lá atrás. Quem não pode, professor do modular. Modular não entra no projeto porque não é um curso de educação básica. A partir do momento que o curso é de educação básica, o professor e os alunos podem participar. Sim, tá ótimo, de acordo. Então, se o estudante é um estudante de ensino médio, não importa a modalidade, tá ok. E se o líder é um professor da rede Centro Paula Souza, também tá ok. Eu queria só aproveitar para falar uma coisa que eu não tinha falado, que a gente tem, por enquanto, um número de vagas para as equipes do Centro Paula Souza, que está em torno de 100 equipes, tá? Mas esse número a gente está conversando e batalhando aqui para poder aumentar. Caso isso não aconteça e a gente tenha mais de 100 equipes inscritas, as equipes que se inscreveram primeiro vão ser as equipes que vão participar. Isso é importante deixar aqui avisado para vocês, tá? Obrigada. Eu até coloquei meu e-mail de novo, vou colocar o e-mail da Juliana, o acelerando de novo, tá aqui no chat para ficar. Mas nós vamos encaminhar um e-mail com o material para vocês. Não hesitem em entrar em contato, a gente é super acessível. Às vezes o professor apresentou uma dúvida, dá o nosso contato para o professor. Vocês, diretores, estão muito ocupados, a gente sabe que escola pega fogo, por isso agradeço de novo estarem aqui numa sexta-feira. Sexta-feira é o dia que os alunos estão com a energia lá em cima para o fim de semana, então muito obrigada pela atenção. Na dúvida, passa o nosso contato para os professores. Os professores podem entrar em contato diretamente com a gente para não sabe se inscrever, não sabe se o projeto está dentro do escopo, dúvida quanto à premiação, escreve para a gente.
Tá mudo, Mineres. Falei, combinado. Então, agradeço a todos. Um ótimo final de semana. Obrigada, Tchau, gente. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. sexta-feira. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Bom fim de semana.